Então, dando continuidade aos modelos atômicos, as teorias do modelo atômico para se verificar a estrutura do átomo, hoje nós vamos ver o que os cientistas Bohr e Sommerfeld falaram em relação especificamente sobre a posição do elétron na eletrosfera. Então, Rutherford ele explicou bem sobre essa estrutura do átomo em termos de núcleo e eletrosfera, mas ele não soube se posicionar sobre onde o elétron estava localizado na eletrosfera. E aí, com o auxílio desses dois cientistas, foi possível se fundamentar melhor a teoria sobre os modelos atômicos. Levando em conta o que Rutherford apresentou sobre os átomos, percebemos que o átomo ele é divisível e ele apresenta duas partes, a eletrosfera e o núcleo. E aí vimos as partículas que estavam presentes em cada uma dessas partes. Na eletrosfera estão localizados elétrons, que são cargas negativas, e no núcleo tem a presença dos nêutrons, que são cargas neutras, e dos prótons, que são cargas positivas. Mas aí surge uma pergunta: por que os elétrons não caem na eletrosfera, já que ele está num espaço vazio? O modelo atômico de Rutherford, ele foi fundamental para o entendimento da estrutura do átomo. Ele conseguiu predizer o que os outros ainda não tinham dito, Thomson e Dalton, sobre essa divisão bem característica do átomo de ter núcleo e eletrosfera. Porém, ele apresentava algumas deficiências. Então, sobre essa pergunta, por que os elétrons não caem na eletrosfera, já que eles estão num espaço vazio, Rutherford, o que ele propôs? Que esses elétrons eles estavam girando ao redor do núcleo. Pois sem esses movimentos, se não houvesse esses movimentos ao redor do núcleo, eles iam ser atraídos pelo núcleo, que é positivo, e não ia existir átomo, né? Então ia ter a atração ali dos elétrons, que no caso estavam na eletrosfera, seriam atraídos para o núcleo, que é positivo, em razão da presença dos prótons. Então a falha nisso era realmente, se eles estivessem girando ao redor do núcleo, os elétrons, a sua velocidade tenderia a diminuir com o tempo, e de qualquer forma esses elétrons iam sim de encontrar o núcleo. E aí ficou esse questionamento, né, sobre a posição do elétron na eletrosfera para se definir melhor esse contexto. Então, o modelo de Niels-Bohr direcionou sobre o posicionamento dos elétrons na eletrosfera. Então, Niels Bohr foi que fez esse estudo mais detalhado sobre a posição do elétron na eletrosfera e isso acabou explicando o porquê de os elétrons não caírem, né, na eletrosfera. Então, Niels Bohr, em 1913, apoiado pelo estudo de Rutherford, ele complementou o estudo de Rutherford, então muitas vezes a gente vai ver os dois modelos juntos, modelo atômico de Rutherford-Bohr. Ele permitiu, Niels Bohr, atualizar esse modelo atômico do Rutherford. E ele aprimorou a estrutura do átomo e descreveu a forma como os elétrons se distribuem na eletrosfera. O que ele observou com base nos seus estudos? Que os elétrons se movem em órbitas circulares, que essas órbitas elas são chamadas de níveis de energia ou camadas eletrônicas. E elas estão situadas ao redor do núcleo. O elétron não pode ter energia zero, então o elétron ele está posicionado em algum nível de energia. Todo elétron vai apresentar uma energia, não vai existir energia zero para um elétron. E ele pontuou ainda que em cada camada o elétron possui energia constante. Então vão existir órbitas mais perto do núcleo e os elétrons que estão naquela órbita, naquele nível de energia que é mais próximo do núcleo, se eles estiverem no mesmo nível, na mesma órbita, todos os elétrons ali presentes apresentam o mesmo tipo, a mesma energia. Quanto mais próximo do núcleo, menor a energia do elétron. Quanto mais distante, aí sua energia tende a aumentar. Mas isso vai mudar porque ele mudou de órbita. Então, os elétrons, com base nos elementos químicos que nós temos, que são 118 elementos químicos, eles se distribuem, os elétrons desde aquele que tem um elétron, aquele que tem 118 elétrons, eles se distribuem nessas órbitas, que são chamadas de níveis ou camadas, tá? Então é a mesma coisa, órbita, nível ou camada. São 7 órbitas, que elas também são denominadas por letras. Então, a órbita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas também podem ser enumeradas de
K, L, M, N, O, P e Q, respectivamente. Então, Bohr disse sim, esses elétrons estão situados em órbitas circulares ao redor do núcleo. São 7 órbitas circulares ao redor. Tem a primeira camada, camada K, nível 1. Segunda camada, camada L, nível 2. Terceira camada, avenida de M, nível 3. Quarta camada, camada N, nível 4. Camada O, nível 5. Camada P, que seria o nível 6. E a camada Q, que seria o nível 7. E aí, o que acontece? A energia cresce como? A energia cresce da K para Q. A camada menos energética é a K. A mais energética é aquela mais distante do núcleo. Então, que seria a camada Q de nível 7. Então, os elétrons eles vão se situar nessas órbitas, que nesse caso, todos os elétrons que estiverem na camada 1, eles apresentam o mesmo nível de energia. Mas ele é diferente quando eu vou para a camada 2. Os elétrons que estão na camada 2 têm maior energia em relação aos que estão na camada 1. O que acontece? Essas camadas elas suportam uma quantidade máxima de elétrons. Isso por conta da repulsão dos elétrons. A camada K, por exemplo, ela permite apresentar 2 elétrons. A camada L, 6 elétrons. E aí aqui eu trouxe um resuminho. A quantidade máxima, tá bom? Quando eu falo a máxima, é porque pode ser 1 ou 2, mas aqui é o máximo permitido para cada camada. Então, a camada K, 2 elétrons, a camada L, 8 elétrons, a camada M, 18 elétrons, a camada N, 32, a camada O, 32 também, a camada P, 18 e a camada Q, 8 elétrons. Então, esse é o máximo de elétrons por camada, com base nos nossos elementos que nós temos na tabela periódica, né, os 118. Por que Bohr chegou nessa conclusão? Né? Então, ali eu falei sobre a teoria de Bohr, falei sobre essas camadas, mas por que ele chegou nisso? Né? Por que ele chegou nessa fundamentação de existirem órbitas ao redor do núcleo e de os elétrons estarem posicionados ali? O arco-íris, por exemplo, ele resulta da decomposição da luz solar, que quando incide em gotículas de água suspensas na atmosfera, o que a gente observa é esse espectro colorido visível, né, das cores do arco-íris. De forma semelhante, uma luz branca, ao atravessar um prisma, o prisma é um sólido de seção triangular, que pode ser de vidro ou de cristal. Essa luz branca, ela se decompõe num espectro que tem cores iguais às do arco-íris, que são as cores vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, da mesma forma, uma luz branca, o que a gente vai observar? Vai observar um espectro contínuo, a gente não vê falhas em nenhum ponto, e aí a gente vê sempre uma continuidade de uma cor que vai se transformando na outra, né? Vai tendo essa transformação, esse vermelho, ele vai se migrando para virar alaranjado, que depois vira amarelo, até chegar na cor violeta. Mas o que diferencia uma cor da outra? O que vai diferenciar uma cor da outra é o comprimento de onda. Cada cor tem um comprimento de onda específico. Por exemplo, o verde ele tem um comprimento de onda de 530 nanômetros. A cor amarela já tem um comprimento de onda de 580 nanômetros. A cor vermelha, de 700 nanômetros. E toda cor está associada a uma energia. Então, todas aquelas cores que nós vemos, cada ponto daquela região vai apresentar um nível de energia, vai apresentar uma energia. E aí, como é que isso acontece? A quantidade de energia ela pode ser calculada por essa fórmula. Hc sobre lambda. Lambda é o símbolo de comprimento de onda, onde C é a velocidade de propagação da energia eletromagnética, H é a constante de Planck e o comprimento de onda é o lambda, né? Então, a cor observada ali no espectro da luz branca, que foi dissociada, cada ponto daquele vai ter uma energia. E a conclusão disso é que quanto maior o comprimento de onda, menos energético seria, no caso, aquela cor. Então, com base aqui nessas 3 cores, quem tem maior comprimento de onda está numa energia menor.
Quem tem cor amarela, esse ponto apresenta maior energia. O comprimento de onda do verde, no caso, é o menor, então ele é uma cor mais energética. O que eu quero mostrar o que eu quero identificar para vocês. Naquele experimento da luz branca, a gente observou um espectro contínuo, um espectro que ele não se fragmentava. Aí foi feito um teste usando, por exemplo, um gás que só tinha em sua composição hidrogênio. Nessa lâmpada só existe gás hidrogênio. E aí vamos realizar o mesmo experimento, colocar num prisma e ver o que acontece. E aí o que se observou? Observe, ó, não foi mais aquele espectro contínuo. Observou-se linhas, linha do vermelho, uma linha característica do azul, uma linha característica do anil e uma linha característica do violeta. Quando era uma luz branca, a gente via se dissociar, ó, ela se fragmentava em um espectro contínuo, não existe nenhuma região. Na análise da luz composta só por hidrogênio, observe o espectro. É um fundo preto com linhas coloridas. Então, quer dizer que existem linhas coloridas no visível. Então, cada linha dessa está associada a uma energia. E aí queria se entender por que não continuou mais sendo um espectro contínuo e ficou essas linhas espectrais, né, obtidas para, no caso, o hidrogênio. O fenômeno que explica isso é, como eu pontuei para vocês, ao redor do núcleo existe as órbitas. E para justificar a cor, qual foi o sentido para se justificar a cor? O número atômico do hidrogênio é 1, logo ele só tem um elétron. E aí o que acontece para se observar essa cor? O elétron, inicialmente, ele vai ficar na camada de menor energia. Então, considerando que o elétron, o único elétron do hidrogênio está na camada 1, o elétron, ao passar de um nível de menor energia para um de maior energia, ele absorve uma quantidade de energia. Então, esse elétron que estava na camada 1, ele pode saltar da camada onde ele está para a camada com maior energia. Então, ele pode saltar para a camada 2, porque ele já está na camada 1, pode saltar para a camada 3, pode saltar para a camada 4, e pode saltar para 5, para 6, para 7, como eu pontuei para vocês, né? Aqui é um exemplo só para se perceber as 3 cores observadas, né? Na verdade, foram 4. Então, talvez ele não representou aí no esquema um quarto salto do elétron, porque a gente observou 4 linhas espectrais. Então, para que o elétron salte de um nível para o outro, essa quantidade de energia absorvida tem que ser exatamente a diferença necessária para que eu chegue nesse nível. Porque os valores de energia são múltiplos inteiros de fótons. Então, é exatamente para que ele salte, ele precisa absorver determinada quantidade fixa de energia para que ele possa saltar para esse nível, segundo nível. A gente pode pensar nisso até como, o que seria isso? Um sapo, por exemplo, quando ele vai pular um degrau, ele pula de 1 em 1, ele não pula meio degrau. Então, a mesma ideia aqui, precisa de valores fixos de energia para que ele salte de um nível para o outro. O que se explica observar a cor? Como eu pontuei aqui para vocês, o elétron ele estava na posição na camada 1. E aí ele pode saltar, dependendo do tipo de dependendo da quantidade de energia que ele absorver, ele pode pular para o nível 2, para o nível 3 e para o nível 4. Porém, ele ficar no nível 2, no nível 3, no nível 4, não é a sua posição de origem, seu estado fundamental. O estado fundamental é o estado que ele estava situado. Então, a tendência disso, ele vai absorver energia e vai saltar. Pode ser para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6 ou para o 7. Só que a tendência dele não é ficar lá. Então, ele vai retornar para o seu estado de origem. Então, ele vai voltar lá para o primeiro de novo. Quando ele retornar para o primeiro, ele vai ter, se ele absorveu para conseguir saltar, ele precisa perder. Ele precisa perder essa mesma quantidade de energia que ele absorveu, ele vai perder e vai voltar para o estado fundamental. E como é que ele vai devolver essa energia? Ele vai devolver na forma de radiação. E aí, por isso que a gente vê a luz, que vai ser justamente, por exemplo, a diferença do nível 1 para o nível 2, quando ele liberou radiação, foi exatamente na energia que equivale à cor do vermelho.
Já que o salto do azul, né? Ele estava no nível 1, pulou para a camada 3. Só que ele não vai ficar na camada 3, a tendência dele é voltar para o estado fundamental. Ao retornar, a energia que ele libera é exatamente corresponde à energia observada na faixa do azul. Então, por isso que a gente observa, às vezes, a emissão de luz, de cor, e essa cor vai depender dessa energia que foi liberada, e ela pode ser equivalente a uma cor que a gente observe no visível. Então, os elétrons, ele ocupam determinados níveis de energia ou camadas situadas ao redor do núcleo. Foi o que Bohr propôs, né, que os elétrons estão situados em níveis de energia e esses níveis apresentam energia. O elétron ele pode saltar de um nível para o outro e quando ele voltar para a posição normal, ele vai liberar essa energia que ele tinha absorvido para saltar e aí a gente vai observar na forma de luz e a cor da luz vai depender dessa energia que ele está liberando. E se for uma energia na cor do visível, na região do visível, a gente vai perceber uma cor, que tem aquele espectro enorme, né, que vai do vermelho ao violeta. O modelo de Bohr atendeu satisfatoriamente para o átomo de hidrogênio, que só tem um elétron, mas ele falhou para explicar outros átomos. Quando começou a ter maior quantidade de elétrons, isso já conta com hélio, que tem dois, observou-se a mesma característica, mas ficou ali uma dúvida, né, em termos de como explicar a questão da repulsão dos elétrons. Observem aqui, ó. Aqui é o espectro, foi feito uma lâmpada de hidrogênio, foi colocado num prisma e a gente observou 4 linhas espectrais. Essa aqui não dá nem para ver, assim, só dá para ver duas, né? Porque as outras estão bem quase parecido com o preto. Mas está aqui, ó, o hidrogênio, o vermelho, o azul, o anil e violeta. São 4 linhas espectrais para o hidrogênio. Mas observe como é que já ficou muito diferente quando foi para o hélio. O hélio ele tem dois elétrons. Mas observe agora a quantidade de linhas, já aumentou assim, em uma grande proporção em relação ao hidrogênio. Quando foi para um neônio, continua vendo linhas espectrais, mas linhas muito próximas. Mercúrio, olha a linha espectral dele. Então, foi feito testes, experimentos, utilizando lâmpadas com esses elementos, para se observar o espectro para cada um. E para qualquer elemento, a gente não vai mais ver esse espectro contínuo. Sempre vai ver um espectro que tem um fundo preto e linhas espectrais. Inclusive, existe até uma obra lá em Barcelona, da Eugênia Balcells. Ela é uma artista plástica que ela fez uma tabela periódica dos elementos químicos com base no espectro que cada um apresenta. Né? Então, varia bastante. Olha que interessante. Ela fez essa proposição, essa obra, né? De apresentar uma tabela periódica com base nas emissões que cada elemento químico apresenta. Então, considerando agora essa influência da quantidade de elétrons, Sommerfeld, utilizando instrumentos mais avançados, instrumentos espectroscópicos mais bem definidos, ele observou que os átomos que apresentam mais de um elétron, isso já é depois do hidrogênio, os elétrons, eles passam a interagir uns com outros por conta da repulsão eletrostática. Assim, o que Bohr considerou ser apenas uma linha, o que Bohr considerou ali ser só apenas uma linha, na verdade, não era uma linha. Os métodos espectroscópicos permitiram ver que ali, na verdade, eram linhas muito próximas. E aí a gente não tem mais só uma definição do vermelho, tem um vermelho mais claro, um vermelho mais escuro. E aí, essa pouca diferença de energia, que às vezes Bohr viu só como vermelho, na verdade, ele tem uma faixa ali que varia entre o vermelho mais claro e o vermelho mais escuro, e cada ponto daquele vai ter um nível de energia. Então, o que Bohr havia considerado ser só apenas uma linha, Sommerfeld, na verdade, descobriu que eram linhas muito próximas e que agora ele não chamou mais de nível. Não, continua existindo o nível, na verdade, mas cada nível também tem seus subníveis, tem as suas proximidades de subníveis. Então, para o Bohr, o que eram linhas espectrais, que ele identificou de camada, eram órbitas circulares. Quando veio o Sommerfeld, ele disse assim, não,
Existem linhas muito próximas. Então, o que era o nível 1, ok, e continua sendo o nível 1. Mas o nível 2, na verdade, existe duas linhas muito próximas ali, que identificam o nível 2, que seria, ó, observe que o que o Bohr havia dito, que era só sobre um nível, Sommerfeld já disse assim, não, essa aí, na verdade, ele tem subdivisões, ele se divide em dois. O nível 3, que era uma única linha para Bohr, na verdade, eram três linhas muito próximas na visão de Sommerfeld. E aí, o que é que ele observou? Bohr disse que eram órbitas circulares. Para Sommerfeld, ele disse que são órbitas circulares e elípticas, órbitas eclipsadas, né? Então é como se fosse um círculo, mas há um círculo amassado. Para cada nível x, há uma órbita circular e x menos u de órbita elíptica. Então, considerando aqui que eu estou falando do nível 1, considerando que o x é 1, então ele tem uma circular. E quantas elípticas vai ter? Vai ter 1 menos 1. Então, ele não tem nenhuma elíptica. Já para o nível 2, ele vai ter uma órbita circular e 2 menos 1 de elíptica. Então, vai ter uma elíptica. Para o nível 3, vai ter uma circular e 3 menos 1, logo duas órbitas elípticas. Aqui, ó, eu trouxe até o nível 4, né? Então, nível 4 tem uma circular e 4 menos 1 de elíptica, o que vão dar 3 dessas mais achatadas, né? Então, uma circular e 3 achatadas. Então, o nível 1, o que Rutherford falou do nível 1, que era só uma órbita, Sommerfeld disse, tudo bem, mas nós vamos chamar ele de subnível S. Já para Bohr, o que era nível 2, que era só uma órbita, na verdade ele se divide em dois subníveis, em duas linhas que estão próximas, que vai equivaler ao subnível S e ao subnível P. No nível 3, o que para Bohr era só uma órbita circular, né, a terceira camada, Sommerfeld disse, esse nível 3 apresenta três subníveis, o S, o P e o D. Então, nós vamos ter uma órbita circular e duas elípticas, onde uma representa o S, uma o P e uma o D. Já no nível 4, o que para Rutherford era uma única camada, a quarta camada, para Sommerfeld ele viu assim, ó, essa única camada aí que você está dizendo que tem 4, na verdade ele tem 4 subníveis bem próximos. Então não é uma única linha, são 4 linhas bem próximas, que é o subnível E, e aí esse nível 4 ele se divide em S, em P, em D e em F. Considerando o limite de cada camada, que eu falei para vocês que os elétrons, cada camada suportava uma quantidade de elétrons, aqui também os subníveis suportam uma quantidade máxima de elétrons. O subnível S tem como quantidade máxima de elétrons 2. O subnível P tem como quantidade máxima de elétrons 6. O subnível D tem como quantidade máxima de elétrons 10 e o subnível F como quantidade máxima 14. Agora observe como mais ou menos é o perfil dessa estrutura. Então os elétrons eles vão ter que tomar posições para assumir, porque agora quando nós juntarmos todos os níveis, em vez de ser circulares como o Bohr propôs, mas agora ter essa estrutura de Sommerfeld, tanto numa forma circular como forma elíptica, isso vai vai acabar se sobrepondo a alguns pontos, algumas regiões, por exemplo, do subnível 1 com o subnível 2. E aí os elétrons eles vão assumindo essas posições de acordo com o que tem menor energia. E aí por isso que a gente vai na próxima aula falar sobre o diagrama de Linus Pauling. Porque o Linus Pauling fez um diagrama no qual a gente sabe bem quais as posições, quais níveis os elétrons vão preencher primeiro. Né? Então, não é mais aqui pensando naquela estrutura circular que vai saltar do 1 para o 2, do 2 para o 3. Aqui eles vão agora se organizar de uma maneira que eles se assumam em subníveis que são referentes às camadas. E a gente vê que não é uma coisa bem organizada, né? Pode ser que a forma elíptica do nível 2 se sobreponha sobre a camada 1, e aí a gente vai ver como que os elétrons eles tomam preferência para assumir essas posições nesses níveis,
quais camadas eles preferem e quais subníveis dessas camadas eles preferem para se organizar de forma energética, da maneira que ele vá da menor energia para o de maior energia. Então, por hoje é só. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.